Muito bem, meus irmãos, eu quero junto com vocês, que vocês abram o texto, acompanhem aqui, o texto de Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler do verso 32 ao 39. Eu combinei com os irmãos que depois que nós terminássemos aqui o mês missionário, eu começaria a exposição do texto de Tiago, não é? Isso vai ocorrer, ok? Mas como o primeiro momento eu vou fazer um panorama, né, do texto todo, para depois trabalhar expositivo como nós estamos acostumados, e hoje é ceia, então eu preferi trazer um outro texto de Hebreus. A partir da semana que vem nós vamos começar a estudar Tiago, vamos começar no capítulo 1, verso 1, e expor até o capítulo 5, vamos usar uns 3 meses mais ou menos para isso, ok? Então nós vamos ler o capítulo 10 de Hebreus, verso 32. Está escrito assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela, a confiança, será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Assim mesmo como estamos, vocês sentados e eu de pé, vamos orar? Te louvamos, Pai, pela tua bondade e graça, pela tua misericórdia, e estamos diante da tua palavra, que gera vida em nós, não pelo mero registro da palavra no papel, mas porque ela é tua palavra, e o teu Espírito é mestre por excelência, e sabe comunicar, Senhor, de uma forma soberana ao coração de cada um de nós, aquilo que precisamos ouvir e ser tratado pelo Senhor. Obrigado pela tua palavra, pelos irmãos que estão aqui, com a certeza de que o Senhor sempre fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, e não só o texto que eu acabei de ler, mas todo o texto de Hebreus, ele foi escrito pelo autor, que nos escapa aqui a pessoa, nós não sabemos de fato quem escreveu, mas isso se torna de sua menor importância pelo conteúdo do texto, não é? Então não temos certeza quem escreveu o texto, mas isso não tem importância, não tem implicabilidade no conteúdo. Mas a questão é que o autor de Hebreus, ele escreve essa carta no momento em que os irmãos estavam se arrefecendo na fé, estavam com problemas por conta da perseguição e abandonando a fé. E por conta do sofrimento, da perseguição em razão da fé, alguns estavam abandonando a fé e voltando aos costumes anteriores, costumes judaicos. Por isso que a epístola é aos Hebreus. Então o alvo do autor é ensinar, demonstrar para os hebreus, os convertidos hebreus, que a perseguição, ela não é coisa estranha à igreja. A perseguição, ela é, aliás, motivo. O que motiva uma perseguição do mundo, de Satanás e do próprio pecado, é por conta da nossa declaração de fé. A nossa fé necessariamente está atrelada a uma perseguição. E essa perseguição é um casamento. Vida cristã, vida de fé e perseguição estão casados. E o divórcio será declarado quando Jesus voltar. Antes disso, não há possibilidade. É claro que em circunstâncias diferentes, em questões geopolíticas diferentes, em questões de tempo, essa perseguição, ela é maior ou menor. Mas perseguição na vida do crente, ela é uma coisa inerente, está anexado, né? E isso não será resolvido. Agora, a grande questão é que o sofrimento para nós, ele é demonstrado biblicamente que ele é didático.
ok? Então, a vida cristã, por conta do sofrimento, tem um didatismo, e é sobre isso que o autor vai nos ensinar aqui. O que está acontecendo? Se você lembrar comigo, lá no texto de Atos, no capítulo 7, depois do discurso do Estevão, ele é apedrejado, e ocorre uma grande perseguição daqueles que estão em Jerusalém. E por conta dessa perseguição primeira da autoridade judaica, eles saem pelo mundo, e eles sofrem também, no outro momento, uma perseguição romana. O Estado os persegue. E nós vamos perceber que o fato de eles saírem em Jerusalém por conta da morte de Estevão, eles sim evangelizam, cumprindo o que fora dito lá em Atos 1:8, né, o determinado pelo Senhor, sair de Jerusalém e ser testemunha em todo o mundo. Então em Atos 8, capítulo 1, isso ocorre, uma grande perseguição. O problema é que a perseguição, ela cria sim uma resiliência na igreja, ela cria um destemor, uma coragem transcendental que vem evidentemente da Trindade em nós, a nossa fé. Mas é verdade que muitos irmãos vão perdendo o entusiasmo da fé por conta da perseguição. E justamente o autor de Hebreus vai escrever demonstrando que a perseguição ela é inerente à fé. A perseguição, ela faz parte de um modo ou de outro. E o que estava acontecendo? Os irmãos de origem, de cultura hebraica, que tinham o costume de ir ao templo, de cultuar segundo o modus operandi da religião judaica, eles estavam voltando para o templo. Qual é a intenção do autor? Qual é o método do autor? Ele começa comparando o sistema religioso judaico com Jesus. Por isso que a grande tese do texto de Hebreus é: Jesus é maior que. Ele vai comparando, né? Lá no capítulo 1, ele vai demonstrar que Jesus é maior que os anjos. Em seguida, Jesus é maior que Abraão. Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que Josué. Tanto que nós chegamos, depois que ele vai comparando essa questão teologicamente, lá no capítulo 10, texto que nós já lemos um pedaço aqui, um trecho, ele vai dizer que o sistema antigo, ele caducou. O sistema antigo não serve mais. Qual é o sistema antigo? De tomar um cordeiro, um animal, e num dado momento do calendário judaico, ir para o templo e sacrificar. Por isso que ele vai dizer lá no verso 9 do capítulo 10, alguma coisa assim, ó: então acrescentou, falando que o sacrifício anterior, ele não resolve mais, ele era apenas didático até Jesus chegar. Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Cancela o primeiro e estabelece o segundo. Ou seja, o primeiro sistema sacrificial para perdão dos pecados, ele caducou, não serve mais. O que é efetivo agora é o sacrifício de Jesus. Então todo esse didatismo de Hebreus é para demonstrar que em dado momento o sacrifício, o templo, as leis cerimoniais dos hebreus teve um valor didático, mas quando Jesus morreu na cruz, todo esse sistema, ele pereceu, caducou, não serve mais. Então, os irmãos, né, que estavam por conta do sofrimento, da perseguição, retornando ao culto antigo, recebe essa exortação do autor de Hebreus, mostrando que a perseguição não é motivo, a tristeza, o sofrimento, não é motivo da apostasia. A perseguição, ela deve ser encarada, o sofrimento deve ser encarado, as privações, como uma didática divina. E aí então nós passamos a considerar o texto aqui. O verso 26 ao 31, que antecede aqui, você tem uma palavra de advertência. O autor, ele está demonstrando que nós devemos considerar isso até o grande dia do Senhor. E continuarmos, né, e não nos afastar deliberadamente da fé que nós abraçamos. E aí então, depois que ele adverte, nós temos essa palavra de confiança e encorajamento. Porque nós sabemos que diante da história posta diante de nós, o sofrimento dos irmãos foi considerado como o sangue derramado é a semente da igreja. Isso nós temos diante de nós em relação à história. Um homem chamado Tertuliano, lá do século 3, século 4, alguma coisa assim, ele vai dizer que a perseguição e o derramamento de sangue das igrejas, dos irmãos, é a semente da igreja. Quanto mais irmãos eram jogados na arena, mortos pela confissão de fé,
outros irmãos, entusiasmados, encorajados pela morte de alguns, recebiam a fé. Por isso que se diz que a semente dos mártires é a semente, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Mas é claro que o sofrimento, ele vai esfriando a fé de alguns de nós. O sofrimento, ele traz a perseguição, ela traz alguns questionamentos, e é justamente isso que o autor vem nos lembrar aqui. Demonstrar que o sofrimento não deve nos levar ao esfriamento da fé. A perseguição, a má notícia e tudo que envolve uma angústia não deve arrefecer a nossa fé. Pelo contrário, deve nos fortalecer. Nós devemos perseverar, ou seja, a ideia de perseverar é continuar firme, sobrepujando os obstáculos, coisa que nós vamos trabalhar aqui. Por conta da fé, esses irmãos, inclusive os hebreus que está sendo colocado aqui, eles sofreram confisco dos bens. Eles estavam alijados, proibidos do trabalho. Então não tinha dinheiro para comprar, não podia vender. Eles tinham os bens confiscados, justamente ou só, entre aspas, porque confessavam Jesus como Senhor. A partir disso tinha também a solidão, doença, e mesmo assim eles não recuaram na fé. Mas alguns irmãos, depois desse período, eles acabaram esfriando na fé e alguns voltando para a outra confissão de fé, no caso aqui a confissão judaica. E aí o texto vai dizer que o justo, ele vive pela fé, até que Jesus, no dia da sua volta gloriosa, colocará fim no nosso sofrimento. Mas, por enquanto, sofrimento e confissão de fé em Jesus vão andar juntos. Eu sei que é possível que você quisesse que eu tivesse uma outra notícia, uma pregação triunfalista, um coach animador, para dizer que vai dar tudo certo na sua vida, mas a verdade é que isso não ocorre. A pregação do Evangelho, ela nos ensina a interpretar a vida, não maquiá-la de uma forma falseada. Dificuldade, ela existe, nós temos o quê? Instruções bíblicas de como resolver essas questões, ou pelo menos suportar. A partir desse contexto, então eu quero fazer uma breve exposição dos versículos que eu li aqui. Vamos lá então, verso 32. Hebreus 10, 32. O texto diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e sofrimento. Muito bem. Então você percebe que o autor, ele coloca uma data de quando começa esse sofrimento. Ele usa a palavra iluminado. O sofrimento, por conta da fé, começa no exato momento em que você recebe do Espírito Santo uma iluminação. A iluminação é a mesma terminologia teológica que o João usa em João 3,3. É necessário nascer de novo. Nascer de novo, ser regenerado, ser iluminado, é o poder do Evangelho, é a pregação do Evangelho, o poder da palavra explicada, que muda a tua capacidade de refletir sobre as questões da vida. Isso nós chamamos também de conversão. Quando você recebe o Evangelho, você recebe a luz de Deus e as trevas da ignorância espiritual são dissipadas. A ideia da iluminação significa que, ao ouvir a pregação do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo de Deus, essa luz do Evangelho, ela irrompe sobre as trevas, no íntimo do pecador, e faz ele considerar a realidade do Evangelho. Por conta do Adão, nós fomos colocados nas trevas da ignorância espiritual. Por conta do pecado original, nós recebemos o enclausuramento íntimo, existencial, e estamos vivendo nas trevas da ignorância, afastados de Deus. Mas quando nós ouvimos o Evangelho, nós somos iluminados, e por conta da iluminação, nós passamos a considerar que aquilo que está escrito na palavra de Deus é verdade de Deus. Isso ele chama de iluminação. Agora, essa iluminação, ela vai trazer alguns problemas para nós. E esse problema, ele está atrelado ao mundo cego à realidade divina.
esses problemas estão atrelados às questões do mundanismo, da perseguição religiosa, do estado mundano, de um comportamento mundano. O mundo e a igreja aqui, eu não estou falando da institucionalização, eu estou falando do corpo de Cristo. A igreja pensa de um jeito, a igreja se comporta de uma maneira, a igreja interpreta a vida e a cultura de uma maneira diferente do mundanismo. Então, no exato momento da iluminação, começam as perseguições. E é claro que se alguém ainda anda conforme o mundo, fala como o mundo, você não tem perseguição. A perseguição, ela se dá justamente por conta dessa contracultura. O entretenimento do mundanismo, das trevas, do homem não regenerado, ele tem prazer no pecado. Para um homem não regenerado, o adultério, o roubo, a mentira, a injustiça, ainda faz parte do jogo da vida. Os mais espertos prevalecem. À medida que você é iluminado, essas questões elas são proibidas pelo Evangelho. Mas não é uma proibição ditatorial, é um modus de vida. É um modo digno de vida que traz, além de uma dignidade moral, um respeito e temor a Deus e ao próximo e a si mesmo. Portanto, as proibições do Evangelho não diz respeito a uma ditadura moral e espiritual, ou seja qual for, ou religiosa. As proibições do Evangelho, ela é preservativa. Quando Deus diz não a alguma coisa, Ele está nos preservando de males maior. Então, a perseguição, ela começa, como o texto está dizendo, que vocês, assim como esses hebreus aqui e eu, nós devemos lembrar que nos primeiros dias, depois que fomos iluminados, nós passamos a suportar muitas lutas. Essa luta, ela é uma luta interna também. Porque nós não conseguimos, por conta de sermos ainda neófitos na fé, muitos de nós ainda não amadureceu, ainda tem muitas questões a serem resolvidas. Essa perseguição vem porque aquilo que traz um prazer mundano já não mais nos apetece. O nosso jeito de viver é um outro jeito, e você já começa a ter perseguição, começa a sofrer uma separação social. Isso está no pacote. E nesse momento, além desse tipo de perseguição, o Estado, primeiro os judeus, depois o Estado romano, passaram a perseguir esses irmãos. Então é justamente o que o autor está dizendo aqui para nós. E eu leio de novo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e sofrimento. Verso 33. Alguns de vocês foram expostos a insulto. Essa palavra aí, expostos ou exposição, ela tem a ideia de um espetáculo. Ela pode ser traduzida também como uma encenação teatral. A ideia é de que a exposição pública, a palavra que aparece aí, a ideia é de que, assim como as pessoas iam para o teatro romano, greco-romano, assistir às encenações, era justamente isso que o Estado estava fazendo. Fazia questão de expor publicamente aquele que confessionava a fé, para servir de testemunho aos outros, para que não abraçasse a fé, também não sofreria a mesma situação. A mesma perseguição. A perseguição em si já é algo insuportável do ponto de vista humano. E a perseguição no âmbito público, no âmbito do aplauso, do teatro, ela se torna ainda pior. Você tem o sofrimento emocional, o sofrimento físico, a privação dos bens e a exposição pública, a humilhação. E é justamente isso que os irmãos estavam sofrendo. Verso 33, algumas vezes, olha o que aconteceu depois que eles foram iluminados. Algumas vezes vocês foram colocados como espetáculo, expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados.
E aqui você tem já a beleza do Evangelho, a beleza daquilo que Jesus ensinou, a dificuldade de alguns irmãos, o fato de alguns terem sido encarcerados, terem os seus bens confiscados, gerou na comunidade dos salvos um sentimento de solidariedade. A oportunidade da solidariedade, ela veio por conta da perseguição estatal. Alguns irmãos foram presos, alguns irmãos tiveram os seus bens expoliados, confiscados pelo Estado. Acontecia alguma coisa mais ou menos assim. Alguém denunciava, o teu vizinho denunciava que você agora adorava o Senhor Jesus e não o Senhor César. Então o Estado romano mandava lá os soldados romanos e você perdia o direito à sua casa. Imagine você, porque o vizinho denunciou que você frequenta a primeira igreja batista de Itapevi, ou qualquer outra igreja, e aí chega o prefeito, o governo, seja lá quem for, e diz assim, ó, essa casa não é mais sua, porque você não adora o prefeito, não adora o governo, você adora esse tal de Jesus. Você perdia a casa, não tinha para quem reclamar. Você não podia comprar, não podia participar das festas promovidas pelo Estado. Não podia mesmo por conta da questão da moralidade implicada ali. Mas você estava totalmente alijado, você não podia participar do processo. Não podia comprar e vender. Imagina você chega num lugar e você comprar pão, por exemplo. Alguém perguntaria, quem é o seu senhor? Kyrios César ou Kyrios Jesus? Kyrios é senhor. Você diz assim, ó, o meu senhor é César, pode comprar o pão, pode trabalhar. Se fosse Jesus, você não pode trabalhar, não pode comprar, não pode vender. Esses irmãos estavam passando por esse tipo de situação. E isso fazia que muitos abandonassem a fé. Esse era o tipo de coisa que estava acontecendo aqui. Mas ao mesmo tempo que eles estavam sendo privados do jogo da vida, do jogo social da vida, da participação pública da vida, era a oportunidade para que alguns irmãos que ainda não estavam sofrendo, ou não na intensidade de alguns outros, de socorrê-los. Não podia comprar, mas tem uma cesta básica aqui. Não tem casa, mas tem a minha casa aqui. Não pode trabalhar, mas vamos aqui dividir o pão. Jesus já havia ensinado isso nos evangelhos. Por exemplo, no capítulo 25, lá de Mateus, lá no verso 36, Jesus disse assim, ó, eu estive preso e vocês foram me visitar. Lembra disso? É justamente isso aqui. A solidariedade, ela vem da ocasião do sofrimento de alguém. A solidariedade é a oportunidade para que os domésticos da fé sejam arrimo do outro, para que ele não se enfraqueça na fé. A oportunidade ou o sofrimento de alguém, seja ele em qualquer instância, numa enfermidade, numa privação de alimento, numa privação de qualquer sorte ou desventura da vida, é a oportunidade de que a igreja tem para ser arrimo da fé do outro. Quando eu tive fome, vocês foram me visitar. Quando eu tive sede, vocês deram de beber. Quando eu tive privado de companhia, vocês estavam comigo. E eles enfrentaram isso naquele mesmo tempo em que Jesus havia ensinado essa coisa toda. A solidariedade, portanto, ela tem a ideia de simpatia. A palavra que aparece, inclusive no texto grego, ela é simpatia. Mas não é aquela simpatia que nós conhecemos no senso comum. Eu sou simpático a você. A ideia de simpatia, a história da palavra, a natureza da ideia da palavra, é a ideia de uma encarnação do sofrimento, de uma apropriação do sofrimento. A ideia de simpatia é tornar perseguido junto com. A ideia de simpatia é uma ideia de solidariedade, de misericórdia, de socorro, a ponto de passar pela mesma tribulação que o outro. É a ideia de sensibilizar-se, dizendo assim, eu quero sofrer a mesma dor que você. É mais ou menos aquilo que nós temos discutido aqui. Quando você vai orar por um irmão que está passando por grande dificuldade, eu aconselho que você ore e comece a sua oração assim, Senhor, me dê a alegria ou a oportunidade de sentir a dor que ele está sentindo. Porque quando você sentir a dor de quem está passando pela dor, você ora diferente.
para que as nossas palavras de oração não seja mera formalidade religiosa, nós precisamos sentir a dor de alguém. Imagine você sentir enclausurado como alguém que foi preso por conta da fé. Imagine você sentir a angústia do enlutamento de alguém que perdeu um ente querido. A tua oração é diferente. Imagine você sentir no âmago da sua alma uma dor lancinante de alguém que está passando por um processo de diagnóstico irreversível pela medicina. Você ora diferente. Aí não é só formalidade na oração, aí não é mais só um comportamento, é justamente isso que nós estamos lendo aqui no verso 33, algumas vezes vocês foram expostos, não é? Vocês estão ali na publicidade, a insultos, tribulações, em outras ocasiões, vocês não estavam passando por isso, mas foram solidários, aí que está a palavra simpatia. Vocês foram simpáticos, no sentido de entranhável, no sentido de sentir a mesma coisa com os que foram tratados dessa maneira. No verso 34, nós ainda temos outra informação, uma conclusão, não é? Percebe que ele coloca para vocês lembrar, para vocês simpatizarem, compadecerem, aí tem a conclusão, é como uma conta da lógica, isso, mas isso, qual é o resultado? Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. A ideia do autor aqui é demonstrar que o sofrimento não deve ser motivo para que nós abandonemos a fé. E isso não é uma retórica humana, isso não é um entusiasmo de um discurso para multidões. Isso é a palavra de Deus demonstrando que nós precisamos, no meio da perseguição, buscar um motivo didático, o porquê estamos passando por isso. Todo sofrimento, ele é didático. Deus tem uma intenção, uma intenção extraordinária em relação ao sofrimento. Quando nós passamos por tribulação, Deus tem um didatismo para que possamos aprender o porquê daquilo. É por isso que Paulo, em Efésios, em Filipenses, no capítulo 1, ele vai dizer, tendo por certo isso mesmo, tenha certeza que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o fim. Como é que nós somos aperfeiçoados? Por meio da santificação. A santificação é o didatismo. A santificação, como disse o Spurgeon, eu parafraseio ele agora, ele diz assim que o sofrimento, ele é o formão da graça. É Deus que nos empurra para o meio da fornalha. O fogo, o martelo e a bigorna são instrumentos de Deus para nos tornar mais maduros. Então o sofrimento, ele é didático. Deus está trabalhando e fortalecendo a nossa têmpera existencial. Mas é claro que nós podemos aí arrefecer, podemos aí nos tornar fracos. E aí eu volto a ler de novo o verso 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. E quando nós pensamos em recompensa, nós pensamos de algo imediato. É claro que essa recompensa imediata, ela ocorre também. Mas não é sobre isso que o autor está falando, descrevendo aqui. O que ele está demonstrando que é algo que nós esperamos para além dessa vida. Mas não quer dizer que nós seremos abandonados no vale da sombra da morte em todo o tempo. A misericórdia, a bondade de Deus, o carinho da graça, a mão santa, sempre nos socorre de tempo em tempo, no sentido de tirar daquele sofrimento. Senão nós não suportaríamos o tratamento de Deus para nos tornar homens e mulheres com fibra, com têmpera, com estrutura, para que herdemos o reino eterno. E de tempo em tempo Deus nos socorre. Por isso, 35, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela aqui evidentemente que está se referindo ao sujeito, ou pelo menos aqui nessa frase, esse texto, a confiança, ela será ricamente recompensada. E irmãos, é evidente que nós, humanamente falando, e instintamente falando também, nós fugimos da dificuldade. Nós não somos masoquistas, nós não vamos em busca de problemas, nós fugimos do problema. Mas não tem como você escapar da vida,
Não tem como você fugir da vida. Não dá para se enclausurar no teu quarto. Não dá para você entrar numa sala, numa redoma protetiva e você fugir dos dilemas da vida. É impossível. Não temos condições. Portanto, sofrimento, ele faz parte. E Jesus ensinou também. Ele disse assim em relação a isso. Em Lucas capítulo 6, 22 e 23. Regozijem-se. Tenham alegria. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria. Porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Então o sofrimento, irmãos, é pertinente à vida. Agora, ou há uma proposta indecente, ou algo transcendental. Como é que nós nos regozijamos e saltamos de alegria no dia da aflição? Uma coisa não anula a outra. Na hora da dificuldade, da privação, na hora do desconforto, na hora em que a espada existencial atravessa a nossa alma, fere a nossa consciência, nosso corpo, nós choramos. Então é claro que uma coisa não anula a outra. Ninguém celebra, ninguém faz uma festa de comemoração pela perseguição. O texto, ele não anula as nossas lágrimas, mas nos dá uma capacidade interna de nos alegrar por aquilo que Deus está fazendo. É um paradoxo humano. A ideia paradoxal é a ideia de que uma coisa anula a outra, ou isso ou aquilo. Aqui as duas coisas. Você pode chorar de angústia, mas há uma alegria por sabendo que o Senhor recompensará. É uma alegria sofrer pela causa do Evangelho. É uma alegria, é um regozijo, é um salto de alegria ser perseguido por conta da fé. Não é uma alegria porque você é mentiroso, ou eu sou adúltero, ou outro é injusto, e você sofrer por isso. Não, não. Aí é uma perseguição e uma angústia justa e verdadeira. A perseguição aqui, que traz alegria, é sofrer pela verdade. É ser oprimido, opresso, pela pregação do Evangelho e pela firmeza da confessionalidade daquilo que nós aprendemos. Então é evidente que quando nós confessamos a fé e não abrimos mão dela, o mundo vem sobre nós, mas há uma alegria indizível que nós não conseguimos explicar. Por isso que a ideia de simpatia, de compadecer, como nós já vimos aí, é uma ideia de sofrer junto, ao mesmo tempo que nos alegramos juntos. Ela tem uma ideia de contentamento, né? E essa palavra ela é maravilhosa, eu não tenho tempo de trabalhar com ela, só ela aqui. Mas a ideia de contentamento é uma ideia de estar completo, é uma ideia de não estar fracionado, é uma ideia de não estar dividido, não é? Contentamento significa, eu estou completo, eu estou íntegro. Deixa eu tentar usar um exemplo aqui. Quando nós queremos um produto, né, de uma qualidade, não digo melhor, mas necessária para um dado momento, ao invés de comprar pão normal, né, de padaria ali, que o trigo não é integral, você precisa comprar um pão integral. A ideia é de que os grãos, eles estão mais inteirinhos. Percebe? A ideia de integral é a ideia de que uma pressão não os fracionou. Essa é a ideia aqui. A ideia de compadecer, de aceitar alegremente, ela tem uma ideia de contentamento. A ideia do quê? Que a pressão, a prensa do mundo, seja ela de ordem emocional, estatal, seja ela de ordem psicológica, seja uma doença que você não vai resolver, que você vai ter que conviver com ela traz dificuldades e traz angústias, mas ela não tem o poder de roubar de nós esse contentamento, essa inteireza, essa capacidade, essa plenitude do Espírito de pertencer ao Senhor. A proposta do autor aos Hebreus é que eu sei que vocês estão passando por dificuldades, eu entendo a pressão, mas a perseverança na fé traz uma alegria indizível. E aí o verso 36 e 37, ele diz assim: vocês precisam perseverar.
Vocês precisam perseverar, 36, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Irmãos, o que é vontade de Deus aqui? A vontade de Deus é você perseverar em meio à aflição. Você percebe que, eu disse isso num contexto nessa semana, né, alguns irmãos estavam comigo, que a nossa fé, ela não promove um suicídio intelectual. A nossa fé é escriturística. Então eu tenho que interpretar esse texto aqui à luz do que a gramática ela está me dizendo. O que ela diz? Verso 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Perseverar em meio à tribulação. Essa é a vontade de Deus. O Evangelho não é uma religião barata de fundo do quintal que te dá um mecanismo mágico, uma varinha de condão que você vai tocando nas coisas e elas vão abrindo o caminho e se resolvendo. Pelo contrário, o Evangelho, ele dá oportunidade de sofrimento, e oportunidade aqui não é a minha palavra, é a palavra das Escrituras. O Evangelho, ele causa dificuldades porque o reino da luz não combina com o reino das trevas. E assim como Paulo nasceu ou adquiriu um espinho na carne, você e eu temos um espinho na carne. Você tem alguma coisa que você tem que aprender a conviver com esse espinho na carne. Pode ser de origem física, patológica. Esse espinho na carne, eu sinto muito, irmãos, eu queria ter a capacidade e o poder de Deus de estender as mãos e isso resolver. Mas não há possibilidade que isso se resolva. Muitas questões de cada um de nós vão ser vividas o tempo todo. É aquilo que te faz dependente do Senhor. Eu tenho espinho na carne. E Paulo orou 3 vezes e o Senhor disse: a minha graça te basta. O espinho na carne que você tem carregado é o meio que Deus usa para te fazer crescer. O mesmo Paulo, em Romanos 5,3, ele diz assim: nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Bendita a tribulação vindo da mão do Senhor. Bendita as angústias que são permitidas por aquele que nos salvou. Ela não tem outra origem, ela não veio do inferno, ela não veio de uma feitiçaria, ela não veio de outra ordem, senão da bendita mão do Senhor, que por meio da tribulação tem nos feito dependentes da graça, dependentes do Senhor, dependentes da palavra, e com a esperança que quando Jesus voltar, nós seremos de fato e definitivamente libertos do sofrimento. E é isso que ele diz aqui. Vocês, 36, precisam perseverar, porque essa é a vontade de Deus, até receberem o que Ele prometeu. Irmãos, o que Ele prometeu? E é claro que, dependendo do contexto que você ouve uma mensagem do Evangelho, isso vai ser tirado do contexto. E vai dizer: Deus te prometeu uma vida próspera, uma vida totalmente isenta de tribulação, receba pelo poder da fé. E todo aquele discurso fantasioso, que é um balão de ensaio, que qualquer coisinha mais aguda, ele explode e deixa você sem chão, sem saber interpretar a sua fé com a circunstância da vida. O que ele prometeu, irmãos, o texto é claro, ele prometeu voltar, ele prometeu vir e acabar com a corrupção do mundo, ele prometeu instaurar plenamente o teu reino. É isso que ele prometeu. Não estou dizendo, e como eu já citei de alguma maneira aqui, de tempo em tempo nós passamos por um tempo de sossego, de alegria. É como estar submerso e de repente você é levado para a superfície para poder respirar. É claro que isso ocorre, é claro que sim, mas a tribulação ela existe. E o que ele está prometendo é justamente um tempo em que Jesus voltará e acabará com esse sofrimento. E é isso que ele diz aqui, 37. Eu vou ler o 36 e o 37. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, que é a perseverança, recebam o que ele prometeu. Aí vem o que ele prometeu. Pois, em breve, muito em breve, aquele que vem, virá.
Percebe? Não é o que você quer colocar no texto, é o que o texto diz que ele prometeu. Aquele que em breve vem, virá, e não demorará. E aí ele cita um texto do Abacuque, ele cola e copia, verso 38, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é que nós temos uma herança guardada, e aquele que prometeu, ele não falha. Aquele que prometeu, não esquece da sua promessa. O que há de vir, virá. O que nos ajuda, o que nos dá resiliência, o que nos dá capacidade, firmeza doutrinária para perseverar, é olhar para o futuro. Não o futuro do tempo, mas o futuro escatológico. Assim como o Senhor prometeu livrar, no momento que o Abacuque estava passando por opressão, Ele prometeu que Ele voltará. E nesse tempo, antes da volta do Senhor, para recebermos o prêmio da vida eterna, nós precisamos perseverar. O que Ele prometeu, Ele fará. Aquele que vem, virá, e não demorará. Mas o justo viverá pela fé. E se você retroceder, não me alegrarei de você. Ou aquele que retroceder, não me alegrarei dele. Então você percebe, irmãos, que há um mistério que nós não conseguimos decifrar de forma plena, mas há um mistério na tribulação, há um mistério no sofrimento, há um mistério no espinho na carne. A vida cristã, ela está adornada, e a palavra aqui é de propósito. Adornar é aquilo que enfeita. O sofrimento enfeita a nossa fé. Aliás, é isso que o Pedro vai dizer, que as pessoas estão vendo a maneira que nós reagimos ao sofrimento, como se dissesse, agora ele não aguenta, e quando nós suportamos, fala, puxa, alguma coisa diferente aconteceu. O jeito que nós sofremos é evangelístico. As pessoas querem aprender a sofrer como nós, porque sofrimento ele é pertinente a todo mundo. O jeito que você sofre, o jeito que você geme e o jeito que você não perde a esperança da eternidade é o maior material evangelístico que nós temos. Porque a intuição mundana, a intenção infernal, a intuição natural, humanamente natural do sofrimento é te afastar da fé. Mas quanto mais a perseguição, a dificuldade chega aos nossos arraiais, quanto mais invade o nosso sagrado secreto particular, mais nós adoramos ao Senhor pela alegria da perseverança que Ele tem dado a cada um de nós. Irmãos, e esse é um assunto recorrente. Eu lembro de um homem, e vocês devem ter ouvido falar dele em algum momento na sua vida, o Russell Shedd. E quando ele estava nos seus últimos dias, sofrendo bastante com a enfermidade, ele dizia uma única e retórica frase: Deus está me desmamando desse mundo. Deus está me desmamando desse mundo. E ele sofreu por algum tempo. E o discurso desse grande homem de Deus era esse: Deus está me desmamando. Eu estou perdendo o prazer desse mundo. Eu estou perdendo a alegria desse mundo. A minha pátria é outra. Mas ainda, o que ele queria dizer, algum resquício de alegria mundano. E Deus está me desmamando desse mundo. Cada vez que Deus nos permite passar por tribulação, Ele nos convida a olhar para aquilo que há de vir, para que nós não percamos a esperança da vida eterna. Todos nós passaremos por tribulações, e será assim até o último dia. As tribulações, elas são didáticas, é a didática do Senhor. A tribulação financeira e econômica, ela tem a intenção de nós aprendermos a lidar com mordomia e honestidade com o dinheiro. Você não vive e não usa do mundo, das questões ou da estrutura mundana, e aqui não é um sentido pejorativo, daquilo que você consegue por conta do teu dinheiro, é por conta da graça de Deus. Você não depende do mamon, você depende de Deus que é Pai. As doenças também são assim, as enfermidades. Um ente querido que nasceu com problemas de mobilidade, um ente querido que nasceu com um problema patológico e incurável.
Irmãos, eu não sei explicar tudo, é evidente que ninguém sabe, mas nós entendemos o quê? Que é o meio que Deus está nos dando condições de aprender sobre a tua graça. O justo vive pela fé, e todo sofrimento, privação, é Deus nos tornando mais forte para o grande dia. É Deus nos ajudando a depender dEle. O que o autor também quer nos ensinar aqui é que o patrimônio, nós vimos aqui no verso 33 que alguns desses irmãos estavam, além de ser expostos ao ridículo, eles tinham a sua casa confiscada. Imagina você ter o seu bem confiscado pelo Estado, pelo simples fato de você crer em Jesus. Não tem mais casa, para onde você vai? Não tem para onde ir. Assim, eu vou para um hotel. Não podia. Se você fosse para um hotel, a primeira pergunta era: você confessa Jesus ou confessa César? Se dissesse que é Jesus, não poderia usar as estruturas daquele hotel, do que é pousada, porque era ordem imperial, aquele comércio seria fechado. Por isso que você vai ler no Novo Testamento o tempo todo, para ser hospitaleiro, não tem para onde ir, você não é cidadão. Por isso que muitas vezes vai dizer assim, ó, vocês perderam a cidadania aqui, mas são cidadãos do céu. Não deixe o contingente, o momentâneo, roubar o eterno. O patrimônio, ele pode ser confiscado pelo Estado. O patrimônio, ele pode ser roubado pelo ladrão. O patrimônio pode ser corroído pelo tempo, mas a promessa da eternidade está nas mãos de um Senhor eterno. O que há de vir, virá. Ele cria em nós uma resiliência, uma coragem, uma firmeza em circunstâncias adversas e desafiadoras. Enquanto um está passando por isso, o coletivo socorre. É um muro de proteção. É a oportunidade que Deus nos dá para sofrer com o outro e caminhar as milhas que nos falta até o dia da volta de Jesus. Sofrimento na vida de um, perseguição na vida de outro, enfermidade na vida daquele outro, é a oportunidade que a igreja tem de honrar o seu Senhor em comunidade, solidariedade, firmeza, dizendo, nós vamos passar junto, e é por pouco tempo, é temporal, porque a eternidade virá, aquele que vem virá, e não demorará, e o justo, a ideia de justo aqui, ela tem a ideia de justificado. O justificado viverá pela fé. Foi Jesus que nos justificou. Portanto, nós passaremos por tribulação. Elas são didáticas, mas nós não abandonamos a fé. E nós estamos sendo ensinados pelo Senhor a desapegar daquilo que perece, que fenece. Não estou dizendo que você tem que fazer voto de pobreza, não é isso. Usem do fruto do teu trabalho com alegria, mas não coloque o coração nas coisas que perecem. Tudo é enquanto está. Você pode sair daqui e sofrer um assalto, bater o teu carro e dar PT e o seguro nem cobrir nada. Como diz aí, né, a gíria popular, perdeu. A vida é feita de perdas. Nós perdemos mais do que ganhamos. De vez em quando a gente ganha alguma coisa, mas a vida é feita de perdas. Nós estamos perdendo, mas há algo que nunca vão nos roubar: o dia glorioso de estar do lado certo. A tribulação não pode roubar isso de nós. O crente, ele não vive só da conversão, da iluminação. O crente, ele vive fundamentalmente das forças vitais de Cristo para suportar as dificuldades. Nós não vivemos só da conversão, da iluminação, do momento em que somos iluminados. Nós vivemos fundamentalmente da força do Evangelho. Nós vivemos fundamentalmente da perseverança. Nós vivemos fundamentalmente pelo dom da graça, que nos faz firmar raízes e não abandonar. E aqui o autor, ele tem uma questão didática. Ele quer nos fazer lembrar reiteradamente o sofrimento de Cristo, que esse sofreu no espetáculo público. O martírio de Jesus foi um espetáculo público, foi o teatro da desgraça. Esse perseverou,
esse não blasfemou, esse continuou, ele é o nosso exemplo. Então nós não podemos abandonar a fé. Irmãos, é o último ponto, antes de nós caminharmos aqui para o final, não significa que não haja dúvida no momento em que a perseguição, a privação, ela acontece. Evidente que quando surge um problema, nós ficamos angustiados. Evidente que quando ocorre algum tipo de perseguição, seja ela em qual nível social, moral, espiritual ocorra, nós acabamos enfraquecendo de alguma maneira na fé. Mas aquele lapso de momento, é aquele momento em que a coisa acontece, mas nós não deixamos nos amargurar. Duvidar no momento da perseguição, ou na hora da perseguição, não é problema. Você e eu duvidamos de tempo em tempo, de hora em hora, de perseguição em perseguição. A questão não é duvidar naquele momento. A questão é não estacionar, é não deixar a dúvida nos amargurar e buscar refúgio no Senhor e confessar inclusive a dúvida acerca daquilo que estamos sofrendo. Assim como Jesus se tornou um espetáculo público, mas foi fiel até a morte, nós também somos convocados a isso. Nós não somos melhores do que eles. É isso que nós cantamos na parte de um hino, que nós cantamos reiteradamente aqui, Castelo Forte. Em algum momento nós cantamos assim: se temos que perder filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o teu reino. Nós cantamos isso aqui, só que isso nos escapa na hora da aflição. Muitas pessoas estavam perdendo o casamento, perdendo o marido ou a mulher, por conta da confissão da fé. Muitos lares foram desfeitos, porque se dizia, já que você abraçou a fé, e ela é perigosa, siga a tua vida. Por isso que é muito provável que Paulo tenha sido abandonado pela sua esposa, porque ele continuou a sua vida ministerial. Isso não é motivo de desculpa para ninguém, é um fato que precisa ser olhado. E eu quero compartilhar aqui, caminhando para o final, uma poesia da harpa cristã, o hino 124, que diz sobre a bem-aventurança do crente. É mais ou menos assim: bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a sua fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo o Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulações. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia seja a divisa do herói e todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do seu Senhor. Essa é a nossa história aqui, irmãos. Eu termino aqui demonstrando o capítulo 11, verso 1, que a maioria de nós conhece e sabe de cor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas sabemos só o versículo 1. O próprio fato desse texto começar com ora, significa que ele está dialogando com o que veio anteriormente. Você não pode ler isso aqui de forma isolada e dizer, está vendo? Você tem que ter fé. A fé proposta em todo o texto aqui está atrelada ao sofrimento que veio daqui.
Fé não é um pensamento positivo que você faz uma careta que franze a testa e vai dar certo. Não é isso. A fé não é um pensamento positivo de ordem oriental budista. A fé não desencadeia alguma coisa porque você pensa. A fé é a perseverança em meio à tribulação. Ora, a primeira palavra que aparece na minha tradução ali, tá vendo? Ela está dizendo que, já que é tudo isso, ora a fé e ele vai demonstrar o que é. Portanto, ler o texto de forma isolada vai te trazer problema, porque você acha que fé é um pensamento positivo. Não, fé é a capacidade de permanecer de acordo com a doutrina, com a verdade do Evangelho, esperando o Senhor, independente da tribulação. Isso é fé. Fé não é uma ideia de você ter 2 ou 3 palavras mágicas que resolvem o dia de amanhã. É a capacidade de olhar para o passado e contabilizar a história vivida com o Senhor e viver o dia de amanhã do jeito que Ele vier, crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isso é fé. É a capacidade de dizer assim: eu não sei o que acontece amanhã, mas eu vou estar lá e quem estará comigo é o Senhor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. O que ele espera, irmãos? O quê? Qualquer coisa? Não, é o que disse no capítulo 10. Mas o justo virá pela fé. E primeiro, aquele que vem virá e não demorará. O que nós esperamos? A volta de Jesus. Você não tem o direito de esperar outra coisa, pelo menos não no texto aqui. O que ele está dizendo aqui, nós esperamos isso, Jesus virá e nós vivemos pela fé que ele vem. Você não pode colocar no texto o que você quer, é o que o texto quer dizer. Nós temos certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. O que ele não estava vendo? A volta de Jesus. A nossa fé, irmãos, não é materializar no tempo o seu desejo egoísta, é a capacidade, em meio à tribulação, não se desviar do propósito. O que há de vir, virá. Jesus virá! E aí, então, você conhece o texto, pelo menos eu entendo que você conhece o texto. Ele tem a galeria dos heróis da fé. Ele diz que alguns morreram, outros foram entregados às feras, outros foram cerrados ao meio. Ele vai descrevendo. Todos esses que estão aqui no capítulo 11 são pré-encarnação. O que é isso? São o nascimento de Jesus. Por que eles morreram? Eles morreram crendo que a promessa seria cumprida. Por que eles morriam? Eles morriam porque havia, lá no texto, dizendo assim, Deus enviará um Salvador. Eles morriam crendo e não receberam isso. Percebe o que é fé? Se Deus disse que o Salvador viria, eu tenho capacidade de morrer. Então eles vão morrendo. E olha o que o texto diz no verso 39 do capítulo 11. Olha só. 11:39. Todos eles, quem eles? Todos esses do capítulo 11. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Eles tinham a promessa, Jesus vai vir, tá bom? É claro que eles não sabiam o nome ainda, o Messias vai vir, tá bom? Todos eles receberam por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. O que havia sido prometido? Jesus. Eles morreram e não viram Jesus. O que o autor está dizendo? Eles morreram sem ver. Vocês que viram, e muitos desses viram, vai retroceder na fé? Não, a promessa foi materializada. Se eles morreram sem ver, o que eu direi para vocês que viram Jesus encarnado? Percebe? Eles morreram sem ver. Não é possível que você já tenha a promessa cumprida da encarnação, volte atrás. Isso não é fé. E aí, é claro que seria muito didático lermos o capítulo 12. Ele vai explicar o que é a aflição. Depois de tudo isso, eu vou ler pelo menos alguns versículos aqui, para a gente já partir para a ceia. Olha só, portanto, capítulo 12, 1. Ou seja, depois de tudo isso, qual é a conclusão? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. O que é rodeado de tão grande nuvem de testemunha? Aqueles que ele disse no capítulo 11, eles servem para nós como testemunha. Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos. A ideia de correr aqui é a ideia de um atleta, né? Nas Olimpíadas, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz,
cruz, desprezando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, outra palavra ali, luta, é do contexto da desportividade olímpica. Na luta contra o pecado, vocês não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Você tem luta, muitas, mas ainda você não morreu por conta da fé. Olha o que ele está dizendo. Então por que eu estou sofrendo? Ele vai explicar. Até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo. Olha a palavra de ânimo que ele traz, que ele dirige a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O que ele está dizendo é o seguinte: se você não sofre por conta da fé, você não é filho, porque o pai não castiga aquele que não é filho. Eu vou terminar aqui contando rapidinho uma coisa. Quando eu fazia bagunça na rua com os moleques da rua, meu pai falava: vem cá, moleque. Ele não batia nos meus meninos, nos meus colegas, batia em mim, castigava a mim, porque os moleques eram meus amigos, mas não era filho. Quem era digno de correção era eu, porque eu sou filho. Você diz: por que ele rouba, adultera e continua fazendo isso, aquilo, outro, não é castigado? Não é filho. Mas se você é filho, espere que a mão da graça vai chegar de tempo em tempo, para você não ser um filho imaturo e mal criado. Cada pancada que Deus permite que recebamos é uma bondade de Deus, para não sermos pessoas marginalizadas, para não sermos pessoas que vivem à margem da comunidade dos santos. Bendita é a mão da graça que nos corrige. É sobre isso que nós vamos falar agora. Eu quero convidar o grupo de louvor, convidar aqui também os nossos diáconos, irmão Romano, irmão Gustavo, irmão Toninho, pastor Décio, para lembrar nesse momento da maior afronta, para lembrar nesse momento do maior espetáculo público, para lembrar junto com vocês do tanto do sofrimento que o Filho de Deus suportou por nós, e lembrar também que Jesus voltará. É sobre isso que nós vamos lembrar aqui nesse cerimonial. Ele tem duas intenções: lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, até que ele venha. Você não deve esquecer que o maior espetáculo público aconteceu na cruz. E lembrar que Jesus voltará. Lembrar que a tua dificuldade tem prazo de validade. Lembrar que você não vai se afogar nas suas lágrimas. Lembrar que o nosso Salvador sabe caminhar sobre as águas. Lembrar que, ainda que você passe pelas águas, você não vai se afogar. Ainda que você seja jogado no vale da aflição, na fornalha que queima, você não vai ser consumido, porque a mão da graça nos conduzirá até o último dia. É isso que ele prometeu. Nós vivemos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu convido você que vai participar da ceia, que você tenha isso em memória. Você que vai participar da ceia, você deve saber o que você está fazendo. Não é um rito mágico, não é alguma coisa que te livre de aflição, é um memorial. Quando você tomar dos elementos, você saiba que Jesus morreu por você. E daqui a pouquinho, como diz uma outra tradução, um poucochinho de tempo, e ele virá. Portanto, se você não tem consciência disso, se você não participa da comunhão de alguma igreja e não entendeu isso, eu aconselho que você não faça. Mas se você hoje, mesmo que não participe da comunhão de uma igreja, entendeu o sacrifício da cruz e se arrepende dos seus pecados, eu convido você a fazê-lo, a lembrar que Jesus morreu pelos seus pecados e ele nos conduzirá em triunfo até o último dia. Triunfo não é triunfalismo, triunfo é vencer as batalhas a cada dia, olhando para Jesus. Portanto, eu quero convidar aqui o pastor Décio para orar por nós, e em seguida o nosso irmão diácono Romano, nosso irmão diácono Toninho e o nosso irmão diácono Gustavo entregará para você os elementos. Em seguida, quando todos nós tivermos os elementos na mão, enquanto isso nós vamos louvar ao Senhor enquanto há distribuição, e em seguida nós participaremos juntos.
que o Espírito de Deus traga à sua memória o sacrifício de Jesus, e que Deus ressignifique toda a tua tribulação e te dê uma resiliência espiritual eterna, para que você permaneça até o último dia. No último dia você não pode estar de fora. Haverá um grande prejuízo se você não estiver entre os santos salvos. É uma perda que não será mais recuperável. No último dia você precisa estar junto com aqueles que são do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor, nós queremos primeiramente ser gratos ao Pai por tão grande obra de amor realizada na cruz, aonde todos os nossos pecados foram perdoados com o sangue de Jesus sendo vertido. Muito obrigado pela tua graça, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu a nossa mente, o nosso coração, para entender a mensagem da cruz, para entender que quando há arrependimento, há perdão. Por isso, nesse momento, em memória, nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus, que isso seja celebrado até a sua volta, como assim Ele disse. Por isso, nos abençoe, nos fortaleça na fé, como foi pregado, Senhor, independente das circunstâncias. E essa fé vivida neste momento, quando celebraremos a comunhão e o partir do pão e o beber do cálice de vinho, como celebração do seu amor e da salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Vão, em nome de Jesus, distribui. Enquanto isso, você vai se preparando e louvando ao Senhor junto com a nossa equipe de louvor. Respirar e o meu
Enquanto eles estão se preparando aqui, eu gostaria de saber se ficou alguém sem ser servido. Se ficou, é só fazer um sinal. Nós vamos providenciar o cálice para você aí. Alguém? Na recepção, acho que todos estão servidos, né? Jesus, enquanto estava no seu ministério didático, treinando os seus discípulos para a grande obra que fizeram, ele advertiu da seguinte maneira: se alguém quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. E a sua última palavra antes da crucificação, num discurso muito íntimo, foi tomar do cálice do pão e dizer: esse é meu cálice, símbolo do meu sangue que foi derramado por vocês. Fazer isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Que você tome os elementos que foi entregue para você e lembra do espetáculo público do Filho de Deus, por amor. E não esqueça que Ele voltará. Tomamos todos do pão, comamos e bebamos juntos. Bendita é tua graça. Aleluia. Bendita é tua graça. Bendita é tua graça. Aleluia. Bendita é tua graça. Maravilhoso. Bendita é tua graça. Bendita é tua graça. Obrigada por esse amor. Bendita é tua graça. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, pela esperança da eternidade. Obrigado pela perseverança. Obrigado pelas perseguições, pelas tribulações. Obrigado pela comunhão dos santos que nos protege, que nos socorre. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz. E acima de tudo, obrigado pela esperança da vida eterna. Obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que tem feito por nós. Obrigado por nos tornar dignos de participar da mesa dos santos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.